Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Rama, o canal da presença. Eu sou o Eduardo Tedesco. Como você sabe, aqui a gente não fala sobre controlar a vida. A gente fala sobre estar inteiro nela. E hoje eu gostaria de falar com você sobre fé, mas não no sentido religioso e nem como uma ideia distante. Eu quero falar com você da fé como uma força que sustenta, uma força que dá firmeza e que nos ajuda a agir. Porque a fé não é algo que falta, é algo que existe. Mesmo que em alguns momentos a gente se afaste dela. Muitas vezes nós nos perguntamos assim, como acessar a fé? O que fazer para senti-la de uma forma plena? A resposta é bem simples. A fé não é construída, ela é reconhecida. Ela não exige esforço e nem convencimento. A fé não entra em nós de fora para dentro. Não é uma ideia que se aprende, nem uma crença que se cria, mas é uma certeza silenciosa que já habita em nós ou ainda não foi percebida. A fé já está presente. O que varia é a nossa capacidade de percebê-la. Por isso eu acredito que não é correto dizer que alguém não tem fé. O que existe é alguém que naquele momento não está em contato com ela. A fé é como uma presença silenciosa. Quando nós estamos muito identificados com o medo, com o controle, com a expectativa ou com a dúvida, essa presença fica encoberta. Ela não desaparece, ela só deixa de ser sentida. Quando nós conseguimos aquietar a mente, quando nós paramos e nos afastamos da necessidade de garantias e de explicações, a fé naturalmente emerge. Ela não surge porque nós acreditamos em algo. Ela surge quando nós paramos de resistir ao que nós já sabemos. Nós já sabemos de uma forma íntima, silenciosa e verdadeira. E nesse sentido, a fé não é um salto no escuro, é um reconhecimento. E quando essa percepção acontece, ela não precisa ser definida. Ela se sustenta sozinha, como tudo aquilo que é verdadeiro. É importante deixar claro que aqui nós não falamos da fé religiosa e nem de crenças místicas. Nós falamos de algo mais básico, mais próximo, que é a confiança em si mesmo. A confiança naquilo que você percebe, no que sente e no que sabe, mesmo sem conseguir explicar isso. É a confiança de que aquilo que você deseja de verdade não é um acaso, mas é um chamado que também traz consigo a capacidade de realização. É essa fé, simples, íntima e silenciosa. É esta fé que nós estamos explorando aqui. Eu não sei se primeiro sentimos a fé e, por causa dela, ganhamos segurança para agir, ou se é a segurança
que nos permite perceber a fé em nós. O que importa de verdade é que uma não existe sem a outra. Quando nós estamos conectados à nossa essência, fé e segurança andam sempre juntas. E quando nos afastamos da fé, as duas desaparecem ao mesmo tempo. Assim, o primeiro passo é olhar para dentro e perceber aquilo que em nós soa verdadeiro. Essa percepção é o começo da fé, o começo da percepção da fé e também da segurança para viver. Quando nós entramos em contato com o que é verdadeiro em nós, nós começamos a agir com mais firmeza. Nós passamos a sentir que as nossas escolhas de hoje estão alinhadas com aquele futuro que desejamos construir. Então, viver com fé é, no fundo, viver de acordo com essa verdade interior que percebemos em nós. Desse modo, os acontecimentos da vida, as nossas decisões, relações, experiências, podem nos aproximar ou nos afastar da fé, mas não podem mudá-la, porque ela sempre está presente em nós. Às vezes, como eu disse, clara e presente, mas às vezes silenciosa, apenas esperando que a gente volte a senti-la. E entrar em contato com o que é verdadeiro em nós não é um exercício de análise, mas um exercício de sensibilidade. Porque ela se revela quando nós paramos de tentar entender tudo e nós começamos a sentir de uma forma honesta e verdadeira. Por isso, a intuição, as sensações no corpo e aquilo que nos toca de verdade não são sinais aleatórios, são formas pelas quais a nossa essência se comunica com a gente. Quanto mais nós confiamos nessas percepções, mais clara se torna a direção interior. E também é importante compreender que cada processo tem o seu tempo. Nada verdadeiro se impõe à força. A vida nos prepara passo a passo para que a gente possa sustentar aquilo que de fato estamos prontos para viver. E nesse nível mais profundo, o tempo não é uma medida de urgência, mas de maturação. Muitas vezes nós deformamos as nossas experiências porque nós tentamos enquadrá-las em expectativas, em regras ou ideias fixas. Mas o valor de uma vivência não está em quanto ela se repete, e sim no quanto conseguimos absorver dessa vivência em sua essência. Quando nós confiamos nesse movimento, sentir, integrar, amadurecer, aquilo que de fato importa para nós deixa de ser algo que buscamos fora e passa a ser algo que nós reconhecemos dentro de nós, através da experiência. Por isso, quanto mais nos aproximamos da luz interior, mais amplo e profundo se torna o espaço que se abre em nós.
E para viver essa expansão, nós precisamos de um ponto de apoio interno, algo que nos mantenha centrados em quem nós somos. Quando nós estamos conectados ao que é essencial em nós, nós reconhecemos a luz como aquilo que nos nutre e que nos orienta. Agora, quando esse contato se enfraquece, nós podemos nos sentir desorientados, não porque falte clareza, mas porque nós perdemos a referência interna para reconhecê-la, para reconhecer a luz. Assim como a escuridão pode nos afastar de nós mesmos, também a vastidão da luz exige nossa presença. O equilíbrio nasce quando permanecemos em contato com o nosso centro e em qualquer circunstância. Isso significa confiar no que sentimos. Reconhecer a nossa própria referência interna e não nos perder em crenças antigas ou em regras impostas, expectativas externas. Quando nós mantemos esse alinhamento, a luz não nos distrai, ao contrário, ela nos revela. Assim existe dentro de nós um alicerce silencioso que sustenta nossos anseios e guia o nosso processo de amadurecimento e realização. Por isso, nós podemos confiar. O nosso saber interior não nos abandona. Nossa história não é um fardo. Ela nos dá contexto e nos oferece impulso, desde que não fiquemos presos àquilo que já passou. E aquilo que é essencial em nós não precisa ser criado, precisa apenas ser reconhecido. Deste modo, então, não há motivo para duvidar de quem somos. O que realmente precisamos é nos lembrar todos os dias de nós mesmos. Quando nós nos afastamos desse contato interior, nada se perde. O que é verdadeiro permanece onde sempre esteve. Somos nós que em algum momento deixamos de estar presentes a Ele. Por isso, retornamos a tudo isso que já temos em nós quando nos aquietamos e readquirimos a confiança em nós mesmos. Isto é, nos aproximamos da nossa fé. Assim, a fé não é um lugar a ser alcançado, mas uma maneira de estar na vida. Ela se manifesta toda vez que escolhemos ser fiéis ao que sentimos como verdadeiro, mesmo quando isso exige coragem. Por isso, não busque fora. Volte-se para dentro. Sinta, confie, caminhe. E lembre-se, a luz que você procura não precisa ser encontrada, ela já habita em você. O que transforma tudo é simplesmente reconhecê-la. Assim, seja presente e seja feliz.